Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai comentar sobre uma notícia que está sendo circulada nos últimos tempos, se devemos substituir ou não Banco do Brasil por Itaúsa. E nesse vídeo a gente vai entender quais são os pontos, por que algumas notícias estão veiculando essa possibilidade e ver realmente se faz sentido ou não. E no fim do vídeo, como tradição aqui, eu vou mostrar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, se eu estou fazendo esse movimento ou não. Então se liga aí no vídeo que eu vou mostrar todos os pontos que você precisa saber para entender direitinho o que está acontecendo com o Banco do Brasil e Itaúsa. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no Investidor 10 e a gente vai entender exatamente o que está acontecendo com o Banco do Brasil e o que está acontecendo com a Itaúsa. A gente vai dar uma analisada nos pontos principais da empresa, né, ver os múltiplos, também entender o que não é quantitativo, porque aqui a gente consegue só fazer uma análise quantitativa, né? A gente pega os números que tem aqui, PL, preço sobre valor patrimonial, o CAGR de lucros, o EBIT dessas indicadores que vocês já conhecem, porém a gente não consegue entender muito bem qual que é o contexto que está por trás dessas escolhas. Então a gente vai analisar aqui primeiramente a parte de números, né, quantitativa, e depois no final ali a gente vai para a parte qualitativa de entender qual que é o contexto por trás, o que está acontecendo aqui no Brasil que justificaria essa possível mudança, né? Bem, quando a gente analisa aqui o Banco do Brasil, a gente vai ver que o gráfico aponta uma queda brutal, certo? Uma queda brutal. A gente tinha uma empresa, isso a gente tem que considerar que ela ainda teve uma divisão, né, por dois. Então, Banco do Brasil, se fosse na cotação anterior, teria alcançado basicamente R$ 60 de cotação, porém, ela, deixa eu colocar ela teria alcançado quase R$ 60 de cotação e após isso ela simplesmente começou a derreter, sendo que aqui a gente teve, acho que um dos dias mais absurdos para a ação, né, cair R$ 4 em um dia, basicamente uma linha reta, né, vertical aqui da cotação da empresa. Porém, a gente vê que mesmo sob esse contexto, ainda assim o gráfico de 5 anos é positivo, porém quando se analisa o gráfico de um ano já está negativo, 6 meses então nem se fala. Porém, a longo prazo a empresa continua crescendo, né? Só que quando a gente analisa aqui nesse gráfico mais curto de um ano, é simplesmente assustador ver esses números aqui, né? Quando a gente analisa os outros fundamentos, os outros indicadores, a gente tem um PL de 5,45, que é um PL barato, certo? É um PL que dá para ver que a empresa que se mantém num PL barato há bastante tempo. Óbvio, aqui está um PL irrisório, né? Uma coisa chega a ser até um pouco absurdo um PL tão barato assim numa empresa, porém realmente era uma grande oportunidade. Quando a gente analisa aqui 2022, 3,33, qual que era a cotação que estava? Vamos ver aqui. 2022, R$ 15 de cotação. Extremamente barato, extremamente barato. E apesar de que é muito barato, mas se bobear, daqui a pouco mais a gente chega nisso, né? Talvez não chegue porque o lucro está caindo, porém, se você fosse fazer um ajuste de lucro, chegaria em números semelhantes a esse. Bom, o preço sobre o valor patrimonial, 0,65. Analisando aqui os números dos outros dias, dos outros anos, a gente vê que está bem abaixo da média, né? O preço sobre valor patrimonial está 0,3 abaixo da média histórica da empresa. Isso é interessante a gente analisar, esse gráfico sobre preço sobre valor patrimonial, porque isso aqui diz muito mais respeito sobre o preço do que sobre o valor patrimonial. Porque basicamente uma empresa, um banco assim consolidado, o valor patrimonial dela vai caminhar muito em linha reta, né? Porém, o preço varia e esse preço causa essa alteração. Então, quando a gente analisa o preço sobre o lucro, aqui não é só questão aqui não é só questão de preço. Aqui também o lucro vai variar e se o lucro subir com a mesma cotação que a gente tem hoje, esse número aqui vai subir, né? Assim como se o preço baixar, por exemplo, também subiria, né? Mas preço sobre valor patrimonial tem essa diferença. Quando a gente analisa aqui o dividend yield da empresa, a gente vê que o Banco do Brasil tem passado por anos acima da sua média, não era uma empresa que pagava muitos dividendos antes de 2020, tem aqui um dividendo diferenciado em 2015, porém não foi um padrão de 16, 17, 18, 19 e 20. Depois disso, ela tomou essa posição de começar a pagar bem mais dividendos e acabou se tornando uma empresa que todo mundo queria muito por conta
dessa capacidade de gerar dividendos, ser uma carteira de caixa, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é um fato absoluto da empresa. Não é igual a Sanepar, por exemplo, que está há anos, décadas, pagando dividendo atrás de dividendo, sempre maior, sempre crescendo, com lucros crescentes, enfim. Tem momentos onde o Banco do Brasil vai optar por não pagar dividendos e a gente tem que estar preparado para isso. Inclusive, se isso acontece novamente, com quase toda certeza a gente pode dizer que vai ter um impacto nos acionistas, no número de cotistas, na cotação da empresa. Afinal, muita gente vai acabar querendo sair, né? Porque entrou com um objetivo não necessariamente só de ganhar dinheiro, né? Ganhar com rentabilidade, mas também queria sem dividendos, logo a pessoa acaba saindo. Porém, isso ainda não é um ponto absoluto, mas isso deve ser considerado no sentido de que a empresa, aqui vamos pegar o payout dela. Cadê? Aqui. O payout do Banco do Brasil tem sido bem alto. 56, 62%, inclusive mais alto do que a média histórica dela. Então a gente pode ver que aqueles meses que ela pagou menos dividendo não foi porque ela necessariamente lucrou menos, ela simplesmente distribuiu menos do lucro. Então quando a gente olha para esse número aqui, o que, que ele significa? Do 100% do lucro que eu recebi, quantos por cento desse lucro eu distribuí para os acionistas? Então, por exemplo, nesse ano aqui, 2019, ela lucrou 100, então, vamos dizer assim, lucrou 100 milhões, ela distribuiu 38 milhões. É isso que esse número quer dizer. Então, por exemplo, atualmente a gente está distribuindo mais, mas também está ficando menos caixa. Isso também deve ser uma coisa a ser considerada. Porque quando ela não distribui aqui, ela está ficando em caixa e caixa também eleva o valor da cotação da empresa, certo? Então isso deve ser levado em consideração. Ela pode distribuir mais com menos lucro e assim manter o mesmo dividend yield. Mas ela pode também diminuir esse número aqui, diminuir a distribuição, diminuir o lucro e assim ter um dividendo muito abaixo da média. Isso também é uma coisa que está fazendo com que o Banco do Brasil tenha uma queda de cotação. Quando a gente analisa aqui o CAGR de lucros, a gente vê que o lucro nos últimos 5 anos tem crescido uma média de 13% ao ano, então tem crescido bem. Vamos analisar aqui o dividend yield é bastante do que a gente já falou, dos anos que estavam mais fracos. Ano passado distribuiu 2,60, ou seja, se ela distribuiu R$ 2,60 no passado, vamos considerar que ela distribuísse novamente isso. Se você comprar a R$ 20 a ação, você está recebendo 13% de dividend yield. Então, é um dividend yield muito interessante para quem entrar agora. Porém, não é uma certeza, né? Não tem como cravar o martelo que ela vai fazer a mesma distribuição que ela fez anteriormente, que ela vai repetir o feito. Resultado passado não é certeza de resultado futuro, certo? Bom, analisando aqui outro gráfico que eu acho interessante, do lucro por cotação. Então a gente vê que a cotação tem caído por conta do lucro. O lucro voltando a subir, a cotação também volta a subir. Então aqui o motivo pelo qual a cotação está caindo é muito por conta disso, por conta da queda do lucro. Não tem nada, nenhum fator muito relevante além disso, né? Não é como se a empresa simplesmente tivesse perdido começado a perder agências bancárias, perdido market share, perdido confiança. Não, ela simplesmente tem uma queda do lucro. E por que ela tem queda de lucro? Por conta dos credores do banco. O Banco do Brasil é um banco que é muito reconhecido por emprestar dinheiro para o agro. Porém, com esse aumento da Selic que a gente teve, com 15% de Selic, muitos desses agricultores que pegaram esses créditos vão ficar inadimplentes, não vão ser capazes de pagar o que pegaram emprestado com essa taxa de juros. Afinal, eles tinham se preparado para pagar, por exemplo, 8% ao ano e agora estão tendo que pagar 15% ao ano. Isso faz com que o lucro caia, ou seja, menos credores vão conseguir pagar, menos lucro. O mercado sempre vive à frente do tempo e já está é, colocando esse prejuízo ou esse deixar de lucrar na conta. O que deve se considerar também que assim como esse resultado não foi bom do último trimestre, o resultado do trimestre que vem também não tende a ser bom. Então,
com essa expectativa de continuar ruim, com as taxações que estão tendo atualmente, né? E a gente sabe que essa cotação aqui vai cair por mais um tempo. Então, aqui não está atualizado ainda, porém, já era para estar mais baixo ainda esse gráfico. Aqui já está certinho. Deixa eu ver se esse aqui está certo. Esse aqui está certo. Então, a queda aqui vai continuar em queda livre, tende a cair mais nos próximos dias. Vamos acompanhando. Inclusive sobre o que eu vou fazer com relação a essa cotação. Eu vou fazer aportes na empresa, eu acredito que está num valor muito interessante. A gente tem que comprar, como a Warren Buffett sempre diz, ao som dos canhões. Então agora tem canhões no Banco do Brasil, tá todo mundo odiando, saindo, colocando areia na ação, né? Criticando, falando que é o fim do Banco do Brasil. Diversos bancos internacionais internacionais e nacionais tiraram o Banco do Brasil das recomendações de compra. Isso é um indicador muito grande de que é um bom momento de comprar, né? A gente sempre, para comprar bem, tem que ser contra a tendência na maior parte das vezes, e nesse momento, ser contra a tendência é algo vantajoso e é algo que se apresenta como uma oportunidade para a gente. Agora, vamos analisar aqui a relação dela com o Itaúsa. Deixei separado aqui já a Itaúsa para a gente fazer essa análise, vou deixar na cotação padrão e não vou tardar muito aqui para explicar para vocês o que o pessoal tem pensado. Bom, aqui na Itaúsa a gente teve um aumento substancial da cotação, então a gente tem um contraste muito grande entre Banco do Brasil, que caiu 18%, e a Itaúsa, que subiu 16%. Então, os resultados recentes da Itaúsa são muito atrativos. Porém, quem já está no mercado há mais tempo, lembra que nessa fase toda aqui de Itaúsa, muitos altos e baixos. Basicamente, se a gente traça aqui essa linha de 2020 até 2023, ela basicamente andou de lado, né, com sobe e desce, 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 sobe e desce. Sendo que daí nos últimos tempos ela conseguiu romper bem esse preço de R$ 10 e teve uma suba mais relevante. Porém, isso não vinha acontecendo. O Itaúsa tinha patinado bastante nos últimos tempos. Porém, como ela tem crescido e quando você analisa o crescimento do valor investido nos últimos 5 anos, comparando com o reinvestimento de dividendos entre Banco do Brasil e Itaúsa, atualmente Itaúsa está dando um pau no Banco do Brasil. Isso faz com que as pessoas se interessem em Itaúsa agora e não no Banco do Brasil. Porém, pessoal, uma coisa que tem que ser analisado é que você comprar quando uma empresa está dando pau na outra, né, de qualidade, assim, tá, digamos assim, dando um 7-1 na outra, não necessariamente é um bom sinal. Significa que você possivelmente está comprando no momento de alta e não no momento que seja de fato favorável a você comprar. Porque, pensa assim, atualmente uma empresa ali está distribuindo 15% de dividendo. Vamos pegar a Taesa, por exemplo. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia que pagou muito, muito, muito dividendo, enquanto tinham empresas de distribuição de energia que não estavam pagando. O que estava acontecendo? Taesa estava lucrando 100 e distribuindo 80, gerando só 20 de caixa, por exemplo. Enquanto tinha outra empresa que estava lucrando os mesmos 100 e distribuindo 20, ou seja, um dividendo muito abaixo, e guardando 80 e reinvestindo nela, comprando mais, entrando em mais negócios, comprando outras empresas, investindo na sua infraestrutura. E agora essa outra empresa que estava num ciclo de crescimento, agora vai entrar num ciclo de pagar dividendo. Daí todo mundo vai sair de Taesa quando a Taesa estava cara, para entrar nessa empresa, sendo que quando essa empresa estava barata ninguém queria. Agora, a Taesa vai todo mundo sair, vai cair a cotação, ela vai ficar boa, vai ficar barata, a empresa não perdeu qualidade, ninguém vai querer. Depois, quando a Taesa voltar para um ciclo de pagar dividendos, todo mundo volta para a Taesa e aí você vai ser o eterno comprador de topo e vendedor de fundo, e não é isso que a gente quer. Então,
Só para finalizar aqui, que eu acho que a gente já está com um bom tempo de vídeo, vou fazer uma análise direta entre as duas aqui, comparando o Banco do Brasil e comparando Itaúsa. Aqui a gente consegue ver o que eu comentei, que se você pegasse o gráfico hoje, você teria tido mais lucro nos últimos, acho que 5 e 10 anos, teria tido mais lucro no Banco do Brasil, na Itaúsa, do que no Banco do Brasil. Porém, isso não é um sinal necessariamente muito bom e que deve ser analisado. Inclusive, essa comparação eu vi no canal do Guilherme Invest e trouxe aqui, porque elas caminharam muito lado a lado. Vocês podem ver que basicamente o ciclo, como Itaúsa é um grande investidor de Itaú, né, é uma holding do Itaú, servindo uma água aqui que tá difícil ficar falando por tanto tempo assim. Bom, como o maior market share de Itaúsa é Itaú, que também é um banco, meio que o ciclo dos bancos se comunica muito, eles andam muito lado a lado. São duas ações muito boas, porém, como vocês conseguem ver, aqui no começo de 2025 elas se separaram, né? Abriu uma boca aqui de distância entre as duas e existe um termo chamado regressão à média, né? Um conceito chamado regressão à média. Se a gente traçar uma linha aqui que venha daqui até aqui, inclusive eu não sei se eu não consigo traçar, não sei se eu consigo traçar aqui pelo computador, mas seria interessante se eu conseguisse. Bom, se eu tiver uma régua aqui eu traço. Deixa eu ver. Bom, tenho uma. Não tenho nada que eu possa traçar aqui uma reta para vocês, mas enfim. Bom, se eu traçar uma reta aqui, a gente pode. Esse conceito determina que sempre algo que subiu muito vai tender a voltar, algo que caiu muito dessa média vai tender a voltar novamente. Então vamos dizer que a média seja aqui no meio. Itaú tem a tendência de cair para cá, Banco do Brasil tem a tendência de subir para cá, e as duas regressarem à média. Portanto, hoje você comprar Itaú, porque Itaú está lucrando, tem tido um rendimento maior que Banco do Brasil, não necessariamente significa algo bom. Significa que você está comprando o provável topo do Itaú contra o provável fundo do Banco do Brasil. Isso quando a gente analisa no gráfico, por exemplo, de 2 anos, né? Óbvio que nem é fundo, nem não é fundo do Banco do Brasil quando se analisa o gráfico de 10. Porém, analisando aqui um gráfico mais curto, a gente vê que é o fundo do Banco do Brasil. Nos últimos anos, eu acho que se eu analiso de 5 anos, dá bem na pandemia, que foi um período muito ruim. Mas analisando aqui o período de 2 anos, a gente está no preço, acredito que o preço mais baixo dela. Vamos ver, 20,70, 20,84, estamos quase no preço mais baixo dos últimos 2 anos, né, na janela de compra. Então, isso aqui não deve ser o que vai definir para você se você vai comprar ou não. Não analisar esse gráfico de receita recente, porque ele não é algo que de fato seja confiável para determinar se você vai comprar ou vender uma empresa. Vamos analisar aqui o gráfico de. Está carregando anual de lucro das duas empresas. A gente vê que o lucro é crescente. O Banco do Brasil teve um período de queda de lucro aqui, quando se analisou de 10 anos, quando se analisou de 5, teve uma ascendência. Ali era a receita, aqui que é o lucro, perdão. Então, enfim, as duas empresas crescem lucro, o que é positivo para ambas. Analisando aqui os dados específicos das duas, a gente vê que o PL do Banco do Brasil e o preço ao valor patrimonial são mais baratos no Banco do Brasil, que demonstra estar mais barato por esses indicadores hoje, Banco do Brasil, do que Itaúsa. Dividend yield do Banco do Brasil ainda mais alto, a gente sabe que Itaúsa é um bom pagador de dividendos, paga todos os meses, porém não são os dividendos mais altos do mundo, mas também não chega a ser um problema porque ela tem um propósito diferente, né? Um propósito de reinvestir nela, assim como o Banco do Brasil também, mas são fases da empresa diferentes, né? São propósitos de empresa diferentes. Bom, o ROI, isso aqui é algo relevante, ó.
O ROI do Banco do Brasil, de Itaúsa, é 17%. Isso significa que se Itaúsa fica com dinheiro, por exemplo, a Itaúsa não distribuiu tanto quanto o Banco do Brasil, ela ficou com parte do dinheiro. Vamos dizer que ela ficou com R$ 100 com ela e distribuiu outros R$ 100 para você. Ela reinveste R$ 100 nela e vai voltar no valor da empresa 17. Então, 117. Tem 17% de crescimento a cada vamos dizer, tem 17 de crescimento a cada 100 que ela reinveste nela. Então, por exemplo, é, vale mais a pena o quê? Você receber 12% de dividendos ou ela pegar esse dinheiro, investir nela e te retornar 17% ao ano? Analisando por isso, vale mais a pena ela ficar com o dinheiro e reinvestir nela. É a mesma coisa. Você prefere. Nas empresas dos Estados Unidos, elas distribuem muito pouco dividendo nessas empresas de crescimento. Mas você prefere que o Mark Zuckerberg distribua o dinheiro para você, ou você prefere que ele fique com esse dinheiro e que ele invista no Facebook, invista no Instagram, compre empresas, continue crescendo, investindo em marketing, com certeza que ele mantém esse dinheiro e não distribua para você, porque ele vai conseguir trazer mais dinheiro com o dinheiro ficando com ele do que com você nesse momento, certo? Então isso é algo também relevante a ser entendido. Então, em síntese aqui, as duas empresas são excelentes, são ciclos diferentes. Atualmente o Banco do Brasil está num ciclo de baixa e Itaúsa está num ciclo de alta. A gente vai ver muito mais falar sobre Itaúsa agora, porque, digamos assim, que ela está vivendo o som dos violinos e Banco do Brasil está vivendo o som dos canhões. Porém, Banco do Brasil continua sendo uma ótima empresa, vai passar por uma fase barata. Quem comprou ela por fundamento vai se manter, vai lucrar no fim das contas. Quem comprou por momento, quem comprou por notícia, talvez se ferre mais do que quem fez os seus estudos. Então, basicamente é isso. São duas empresas excelentes e eu vou continuar comprando o Banco do Brasil e para mim não é momento de compra de Itaúsa agora, apesar de gostar da empresa. Bom, se você gostou desse conteúdo, acompanhou até aqui, já curte e principalmente se inscreve no canal para a gente bater a meta aí de 1.000 inscritos. Se Deus quiser, a gente consegue bater essa meta aí até o fim do ano. Estamos trabalhando duro para isso. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!